Bom, acho que deu para entender que eles estavam confusos ali, enfim. Eu acho que não foi pênalti, mas não acho tão absurdo marcar. Não acho. Porque, embora ele não tenha não tenha derrubado com aquela mão na barriga, eu acho que afeta o equilíbrio. O Arrascaeta falou isso, né? Pô, eu perdi o tempo da bola depois que ele segurou a minha barriga. O que você achou, Quesada? Você achou que você marcaria esse pênalti, não? É importante você dizer, porque é o seguinte, se também tivesse, não tivesse sido marcado, também está no pacote. Aí se chama imprudência, tá? O mundo dos árbitros usa o termo imprudência. O zagueiro tem que ser muito juvenil para colocar uma mão ali, né, um braço, na hora que está numa disputa de bola dentro da área. Isso é coisa... Fala com qualquer zagueiro. Uhum. O zagueiro não vai fazer isso. Sim. Não vai ser juvenil a esse ponto. Principalmente lendo uma arbitragem ruim que a gente tem no Brasil. Se eu sou zagueiro, eu jamais faria o que o zagueiro do Palmeiras fez. E outra, ele perdeu o lance, né? Isso é fato também. Ele perdeu o lance. Isso é fato. Ele perdeu o lance. É que a gente só está vendo o pênalti, porque o pênalti é a coisa mais importante. Mas ele foi facilmente ludibriado pelo jogador Arrascaeta. E não estava jogando nada. Nada. Eu não marcaria, tá? Eu não marcaria, mas... ontem eu estava falando com o Godoy. O Godoy falou, mas tem um negócio que se chama intenção de impedir que o jogador dê sequência à jogada. E esse braço... A gente mostrou a imagem, a última ali. Tem o braço ali do jogador do Palmeiras, do Murilo, no Arrascaeta, entendeu? Então isso daí pode se configurar e aí a interpretação do árbitro marcar ou não marcar. Pro azar do Palmeiras, marcou. Olha lá. Mas você acha que é um lance pro VAR chamar? Eu acho que esse lance... Então, Isa, isso tem uma grande discussão. O VAR tá aí para ajustar o lance e entender o que é justo ou não no lance, entendeu? Essa coisa de quem chamou primeiro ou chamou depois, é isso que tem que mudar. Porque o protocolo que passam pra gente, ele é mentiroso. O árbitro fica conversando toda hora com os caras do VAR. Você vê que tem um monte de lance que, foi, não foi, aí daqui a pouco o árbitro faz isso daqui, porque os caras do VAR falaram, pode dar sequência no jogo, nem para. Sim. Entendeu? Eu acho que são duas mãos, entendeu? Sim. A comunicação tem que existir, não importa se eu sou o VAR e você é o árbitro ou vice-versa. A gente tem que chegar à conclusão se o lance está certo ou se o lance não está certo, entendeu? Se foi pênalti ou se não foi pênalti. Porque essa é a grande discussão. Mas o VAR não chamou, o VAR tem que chamar, o protocolo só pode chamar se o árbitro pedir. Entendeu? Eu acho que, bom, enfim, foi pênalti, está marcado e eu tô com você, Lucas. Se não tivesse marcado também, enfim... Estaria no pacote. Eu tô vendo aqui pela sua reação, Isa, que você não marcaria esse pênalti de jeito nenhum. Você acha um absurdo ter sido marcado? Acha? Não acha que é passível de interpretação, assim? Não acho que é passível de interpretação. Não, e se é passível de interpretação, aí o VAR não deve se chamar. Sim, porque se é passível de interpretação pelo protocolo, o VAR ele só chama quando há um erro claro, certo? Sim. E pra mim esse lance, porque assim, eu concordo com o Quesada de que o Murilo é infantil quando ele deixa o braço ali. Ele é infantil porque ele dá margem para uma interpretação se o árbitro tivesse marcado ali na hora o pênalti. Sim. Mas a gente tem um lance do Vitor Roque com o Alexandro, em que o Alexandro coloca os dois braços nas costas dele e muita gente reclamou de pênalti, que pra mim também não é pênalti. Porque, pra mim, o impacto ele tem que derrubar o jogador, ele tem que interferir na jogada. E o impacto, pra mim, nas costas do Vitor Roque não tem uma interferência na jogada, não derruba ele e tira ele do lance. Assim como, nesse lance, o Arrascaeta ele adianta um pouco a bola. E aí ele percebe que ele não vai chegar na bola, então ele aproveita o braço do Murilo, tanto que ele se joga 3 horas depois. Sim, ele cava direitinho o pênalti, né? Vamos então combinar. assim, 3 horas depois ele se jogou. Sim. Eu não marcaria nenhum dos dois também. Eu não marcaria nenhum dos dois. Mas já que ele marcou esse, ele tinha que ter marcado o a favor do Palmeiras. Aí é a falta de critério. Pra mim, nenhum dos dois é pênalti. Nenhum dos dois. E eu, sinceramente, eu olho a imagem e falo como o pênalti marcado pro Grêmio no jogo contra o Bahia. Eu olho a imagem e falo, não dá. Aquele é inacreditável. Porque aqui na arbitragem... Gente, eu tô falando aqui como um todo, tá? Porque todos os times, no fim, uma hora são prejudicados, outra hora são ajudados. E eu nem tô falando que o Palmeiras perdeu o jogo. O Palmeiras não teve um bom desempenho ontem. Isso é fato. Mas esse foi um lance crucial e, pra mim, aqui no Brasil, impressionante como a arbitragem, o VAR, qualquer toque, qualquer coisinha é pênalti, é falta, Mas, entendeu? Luísa, você falou que pênalti não volta atrás, tem lance que os caras voltam atrás.
Como de assim? marcar pênalti e aí o Vai corrigir. VAR corrigir e Não, falar mas eu que... não falei isso. Ah, não, pensei que você tivesse falado do... Porque o VAR pode corrigir. Eu digo assim, claro. foi marcado, não dá pra voltar Foi atrás, sim. entendeu? É isso. É. É isso. Não, mas eu não falei isso. Ah, não, tá. Acho que eu falei alguma Entendi outra errado. coisa que Tá, você tá. entendeu. Não, mas eu não falei isso. Óbvio que o VAR pode corrigir. Tanto que o Deve lance... corrigir, ele tá Tanto pra que o corrigir. lance de Grêmio e Bahia, o VAR chama, o árbitro dá pênalti. O VAR chama pra ele poder corrigir o lance. E aí ele resolve manter o mesmo posicionamento dele e continuar com o pênalti. Duca, puxa vida, eu nem dormi ontem por causa disso. Desse... Nossa, olha o que tá escrito, que o Loli Ó, o Loli Eu queria Flamenguista... só falar também, que eu não falei ainda. Não, eu vou te chamar pra falar. Eu quero, claramente, vou te chamar, senhor Mano, evidente. Aqui, ó. O Loli Flamenguista fala o seguinte, ó. A verdade é que a mídia paulista está triste, pois esperavam o Palmeiras passar o carro. Mas como foi o Malvadão que venceu, ficam nesse mimimi de pênalti. Palmeiras não teve competência e pronto. Senhor Mani, o Palmeiras não teve competência e pronto, inclusive ao não converter o pênalti que foi marcado? Não, foi o que eu falei agora há pouco, né? Bateu mal. Eu só queria falar em relação ao pênalti. Pra mim foi pênalti. Do Murilo? Claro que foi. Pô, ele abraça o cara dentro da área. Ah, não teve intensidade. A gente não, eu não sou medidor de intensidade. Não pode fazer o que ele fez. Não pode. Não pode. Ele abraçou o Arrascaeta dentro da área. Quantos lances a gente vê acontecendo durante o jogo, no meio-campo, onde o cara segura o jogador, outro cara fala, pô, o cara me segurou, não vou dar a sequência. Aí para e marca a falta. O Arrascaeta fala, não vou. O cara me segurou. Pra mim, foi impactante. Pra mim, eu perdi o tempo da bola. Não pode fazer isso, gente. Como é que a gente vai agora normalizar um jogador segurar o outro dentro da área? Ah, não teve impacto. Eu não sei se não teve impacto. Pra mim, pode não ter tido. Pra ele, teve. Não pode. Não pode segurar o outro jogador. Tentou segurar. Isso é claro, isso é legítimo. É óbvio, na minha opinião, né? É óbvio que foi pênalti do Murilo. Então foi Óbvio. pênalti no Vitor Roque? Não, também? senhora. Você não acha que não? Não, pra mim não. O Por que não? O zagueiro empurrou? Não, ele não empurrou. Ele não empurrou? Como não? Não, ué, eu acabei de ver o lance Mas aqui se aí agora. é o mesmo- Ó, olha ali, ó. Olha ali. Aonde tem empurrão aí? Ué? Mas gira. Na minha opinião, não teve. Na minha opinião, não teve. O Vitor Roque se joga. Nada. Nada. Na minha opinião... Pra mim não é pênalti, não é pênalti. Tá. Pra Mas- mim... Não, você tá usando o meu critério. Sim, tá? tô Você usando o teu critério. Tá, no meu critério, foi pênalti em cima do Arrascaeta, claríssimo, e do Vitor Roque não foi. Acho que dava pra chamar no VAR. Se chamou aquele, Se chamou, tudo bem. poderia Quer ter chamar chamado no VAR? isso. Pode chamar. Isso são outros 500. Agora, a minha avaliação do pênalti do Flamengo foi, e esse pra mim não foi. E o pênalti que foi dado pro Palmeiras, do Varela, pra mim, não foi. Não foi? Foi fora da área, gente. Mas Foi a imagem fora da é área. inconclusiva, senhor. Não, eu não acho. É Pra mim não foi. inconclusiva, sim. Não. Pra mim o lance foi bem conclusivo. O Varela estava com o pé dentro da área, mas o braço dele tá fora. O braço dele tá fora. Entendeu? O braço dele tá fora. Então, pra mim, se houve algum benefício da arbitragem ontem no Allianz, o Palmeiras foi beneficiado. Tem o Celu, Fagar alguém, o Alê, teve aí, não sei, Leonardo Paladino, mandou um superchat aí. Queria discutir aquele superchat dele aí. Fala do Gustavo Gomes, que tinha que ser expulso ou não? Não é o Lola Não. Flamenguista. Esse cara aí, ó. Aí ele escreveu assim, ó. Um toma cartão para beneficiar a família. É o Bruno Henrique, né? Entra para jogar como se fosse normal. Ô, Leonardo, é o seguinte. Em 2015, quando o Palmeiras ganha a final da Copa do Brasil em cima do Santos, o Dudu estava suspenso porque deu um soco nas costas, acho que foi do Sereta, não foi isso? Ele é árbitro? Sereta? Flávio Sereta? Guilherme Sereta. Guilherme Sereta. Ele deu um soco nas costas do cara. Estava suspenso. O Palmeiras entrou com o recurso e ele converteu a dívida, a pena dele em sexta base. E ele jogou, fez o gol e o Palmeiras foi campeão. Então não chora, companheiro. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês foram beneficiados em 2015 contra o Santos na final da Copa do Brasil. mas- Você vai chorar agora? Porque o Bruno Henrique está jogando? Então, chorasse naquela época também. Como palmeirense, você devia ter dito, naquela época, tá errado. O Dudu não podia jogar. Mas eu não vi nenhum palmeirense naquela época falar que o Dudu e o Palmeiras foram beneficiados, porque o cara deu um soco no árbitro, gente. E a suspensão dele foi só de 2 meses. O Serginho Chulapa deu um chute no bandeirinha, Vandevaldo Rangel, lá em Ribeirão Preto, lembra? São Paulo e Botafogo. Ele ficou 1 ano fora e perdeu a Copa de 78. Ficou fora da Copa. Ano fora, 1 ano. 1 ano fora. O lance ficou 1 ano fora, porque naquele amistoso, Corinthians e Fluminense, na estreia do Rivelino no Rio de Janeiro, um sábado de carnaval, quem chutou o árbitro? Foi o Wright. O Wright era o árbitro. Quem chutou foi o Vaguinho, não foi o... Foi grande, foi um puta de um sacana, porque ele devia ter falado, pô, o cara vai ficar 1 ano fora, eu que dei um chute no cara. Ele foi muito sacana. Ele devia ter dito, fui eu que chutei. Não foi o lance. O lance ficou 1 ano fora.
Então, quer dizer, o cara pega uma suspensão de 2 meses, não cumpre os 2 meses, joga a final contra o Santos e faz o gol da vitória do título. Quer dizer, companheiro, então, se naquela época você não achou ruim, você não tem que achar ruim que o Bruno Henrique entrou no jogo de ontem. Ponto. Aí, galera, um corte lá do canal do YouTube da Placar TV e a mídia paulista não aceita a vitória do Flamengo. Pessoal, tá dando muita conversa, sabe? Tá polêmico essa vitória do Flamengo, né? Claro que a arbitragem aí errou muito, sabe? Teve muita coisa que realmente, cara, sem clubismo, teve muito erro, cara. Mas já aconteceu, já foi e o pessoal tá discutindo, né, galera? A vitória do Flamengo. A mídia paulista não aceita, cara. E é isso daí, pessoal. Muito choro, muito mimimi. É isso aí. Flamengo ganhou, estamos em segundo lugar e agora vamos pra cima para passar o Palmeiras. É isso aí, galera. Deixe nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!